existem bem poucas coisas piores que a justiça do trabalho bananense. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Ministério Público do Trabalho, uma quadrilha de parasitas públicos que tem ramificações por toda a região de Banânia, está ameaçando o uso de violência física, roubo, contra um indivíduo por causa de um gesto que, sob qualquer ponto de vista que se olhe, é um gesto belo e moral. Pura iniciação de violência pelo governo contra um indivíduo pacífico. Essa história mostra claramente o monstro que é o Estado e, particularmente, essa quadrilha do trabalhismo criada pelo gordinho suicida aqui em Banânia, como isso é uma coisa ruim. Mas vamos entender exatamente o que aconteceu. No dia 8 de agosto passado, véspera do Dia dos Pais, um joalheiro da cidade de Luisiânia, no estado de dupla sertanejolândia, que algumas pessoas ainda conhecem pelo nome antigo de Goiás, viu um pequeno engraxate olhando os relógios na prateleira de promoções da joalheria. Perguntou para o garoto se ele iria comprar um relógio, mostrou alguns modelos para o garoto escolheu um, ele falou que estava juntando dinheiro já há algum tempo para comprar um relógio para o pai dele, depois ficamos sabendo que na verdade é o tio dele que cria o garoto como um filho, e o garoto já tinha os R$30 do relógio, então escolheu lá um relógio, o relojoeiro embrulhou para presente, recebeu a grana do garoto, mas depois devolveu o dinheiro para o menino, elogiando ele por ser um garoto trabalhador, estar comprando um presente para o pai, coisa e tal. O vídeo ficou bem legalzinho, mostra uma boa ação de um indivíduo, mostra um incentivo para crianças trabalharem, estudarem, serem alguém na vida. Ninguém ali foi forçado a nada, ninguém saiu prejudicado ali. Uma mensagem bacana, nada mais do que isso. O vídeo foi filmado por um amigo do relojoeiro que estava na hora na loja. E esse amigo subiu esse vídeo numa mídia social e o vídeo viralizou. Foi visto milhares de vezes por aí, saiu em jornais e coisa e tal, justamente por ser próximo do Dia dos Pais e mostrar uma boa ação de um filho em relação ao pai. No final das contas, não era nada demais, apenas um gesto do relojoeiro elogiando o garoto que trabalha e o garoto comprando um presente para o pai com o pouco dinheiro que tinha, um belo gesto no final das contas. Mas, como deixa clara a máfia fascista do governo, boas ações não podem ficar impunes. Se a população perceber que quem cuida dos pobres já é mesmo a caridade das pessoas, o governo não ajuda em absolutamente nada nisso, como eles vão fazer com a justificativa deles de que o governo existe para cuidar dos pobres? O governo precisa atrapalhar pessoas que fazem coisas boas. O governo não pode deixar as pessoas trabalharem normalmente. Eles têm que multar, proibir, dar ordem para as pessoas não perceberem que não precisam do governo. Tava na cara que alguém da máfia governamental não ia poder deixar isso barato. E foi nesse ponto que a parte mais abjeta da máfia bananense entrou em ação, a Justiça do Trabalho. Para quem não sabe, essa quadrilha mafiosa Justiça do Trabalho só existe aqui em Banânia e em bem poucos lugares, porque ela foi inventada pelo Mussolini, na grande visão dele do mundo que se chamava fascismo. Sim, o fascismo tem como um dos pilares ideológicos centrais o trabalhismo e o sindicalismo. Felizmente, essa ideologia torta foi varrida da face da terra na maior parte do mundo. Infelizmente, devido ao gordinho suicida, a máfia bananense ainda é uma das poucas máfias do mundo que ainda tem essa porcaria de justiça trabalhista. O mais engraçado disso é ver o pessoal que se diz antifa por aí e, no entanto, apoia a justiça trabalhista. É uma coisa realmente de outro mundo. Poxa, mas sem justiça trabalhista, o patrão vai poder sacanear o pobre trabalhador proletariado, diz o senhor Bovino Gadoso. Filho, contrato de trabalho é um contrato como qualquer outro. No Ancapistão, se alguém te contratar para trabalhar e não cumprir o contrato de trabalho, não pagar o seu salário, pagar menos que o previsto, não cumprir todas as cláusulas lá do seu contrato, você vai entrar contra ele num tribunal privado. Da mesma forma, em outros países, a maior parte dos países do mundo que não tem essa besteira de justiça do trabalho, se você for empregado de alguém e essa pessoa fizer alguma coisa errada, não pagar o seu salário, alguma coisa assim, você vai entrar na justiça comum contra o seu patrão. É um contrato como outro qualquer. Ah, mas é bom ter uma justiça do trabalho porque é só uma especialização da justiça comum para casos desse tipo.
Muge mais uma vez o senhor Bovino Gadoso. Aí é que tá o erro, meu filho. Não é não. Não é nem na origem, porque começou como um órgão fascista do executivo que investigava reclamações trabalhistas sem nenhuma base no direito, sem devido processo legal, sem ampla defesa, sem nada. Era só perseguição contra empresários e, curiosamente, os empresários inimigos do governo fascista. Depois que o fascismo caiu, isso melhorou, mas melhorou só um pouco, porque ainda hoje a justiça, entre aspas, do trabalho é baseada no pressuposto que as partes não devem ser tratadas igualmente, que se deve dar mais poder para o empregado, que por ele ser hipossuficiente, mais fraco, mais pobre, como eles gostam de dizer, então ele tem uma série de vantagens nessa justiça. O resultado disso é que é um troço que tem o nome de justiça, mas não faz justiça de fato, porque justiça, por definição da palavra, precisa ser isenta. No momento que você define um troço de justiça, mas com uma tendência, atuando para um lado, não é mais justiça, é um gabinete ideológico da máfia. Ah, mas ainda assim é bom porque o patrão é tudo malvadão, explora os empregados que são maltratados por ele, porque no final das contas isso equilibra as coisas, não traz igualdade, mas traz equidade. Muge mais uma vez o senhor Bovino Gadoso. Pois é, filho, só que não, porque qualquer custo imposto em uma relação voluntária, no final das contas, é pago pela parte mais fraca. Já explicamos esse conceito inúmeras vezes aqui. Como a justiça, entre aspas, do trabalho implica em um custo maior para o empregador, esse vai ter que considerar isso na sua planilha de custos e vai acabar com isso diminuindo o salário inicial de novas contratações de empregados e eventualmente também aumentando o custo dos produtos. Em pouco tempo a coisa vai se equilibrar novamente, com o trabalhador ganhando menos para contrabalançar o custo dessa justiça, entre aspas, e as coisas que o trabalhador poderia comprar são muito mais caras, porque o preço também inclui o custo dessa justiça, entre aspas. E lógico, não é só o trabalhador que se ferra, o patrão também se dá mal, porque com o risco jurídico e todos esses custos, o produto fica caro, menos gente compra e ele acaba tendo menos escalabilidade. No final das contas, isso prejudica tanto patrões quanto empregados. Lógico, é muito pior para o empregado por justamente ele já ser mais pobre. No final das contas, só quem se dá bem é o parasita estatal que está lá na tal justiça, entre aspas, do trabalho, dizendo que está ajudando, mas na verdade só está atrapalhando todo mundo. Veja, justiça mesmo, é algo necessário, é importante. Se alguém fecha um contrato e descumpre esse contrato, ou tem alguma fraude na prestação do serviço, é lógico que é importante uma forma de fazer valer as cláusulas penais desse contrato. Mas no momento que você sai da justiça totalmente isenta e vai para uma justiça, entre aspas, apenas do trabalho com viés para um lado, isso vira só um custo para a sociedade, um custo sem sentido nenhum, sem reverter em nada de positivo. Como se não bastasse atrapalhar todas as relações de trabalho que já faz hoje, levando todos os produtos em Banânia a custarem muito mais caro e a todas as pessoas a ganharem muito menos, aumentando o desemprego e diminuindo os salários constantemente, a justiça, entre aspas, do trabalho, como todo mafioso parasita, ainda gosta de se meter a ajudar, entre aspas, outros aspectos da sociedade. Ah, o relojoeiro está fazendo apologia ao trabalho infantil porque ele está presenteando um garoto que estava trabalhando. O fato de que tudo que aconteceu ali foi voluntário e ninguém obrigou ninguém a nada não quer dizer nada para o parasita. Da mesma forma que o parasita da justiça do trabalho faz merda com as relações do trabalho, também resolveu fazer merda nesse caso, e vai fazer merda em qualquer lugar onde se meta a enfiar a sua ideologia absurda de pressupor uma justiça com um lado. É por essas e outras que eu digo, não existe justiça estatal. Existe um monte de prédio com o nome de Tribunal de Justiça, Fórum, Vara, sei lá mais o que, mas o que se faz nesses prédios não é justiça, é apenas extorsão estatal. Justiça real precisa ser voluntária e privada. Só assim se faz justiça de fato.
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Du, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!